Há momentos na existência de uma mãe em que a questão deixa de ser quanto amor ela ainda consegue oferecer, mas sim quanto dela mesma ainda restará se continuar nesse caminho. Talvez você reconheça essa sensação. Talvez tenha passado anos tentando preservar uma relação que já a destruiu por dentro há muito tempo. Talvez você se pergunte se realmente precisa chegar ao ponto de considerar interromper o vínculo com seu próprio filho. Carl Jung compreendeu, em seu trabalho com o inconsciente humano, que certas decisões não nascem da frieza, mas da forma mais profunda de preservação da própria existência. Existem 3 perguntas que você deveria se fazer antes de dar esse passo irreversível. Não para gerar culpa, mas para alcançar clareza, porque às vezes não é a decisão em si que nos atormenta, mas a incerteza sobre se realmente tentamos tudo o que estava ao nosso alcance. Essas 3 perguntas vão ajudá-la a compreender se romper o contato representa uma forma de desistência ou a única alternativa para preservar sua própria essência. O que você descobrirá nos próximos minutos não lhe oferecerá resposta simples. Porém, vai lhe proporcionar algo muito mais valioso: a possibilidade de agir com plena consciência sem ser consumida posteriormente por dúvidas. Jung falava sobre a necessidade de cada pessoa encontrar seu próprio caminho para a totalidade. Às vezes, isso significa separar caminhos que nos destroem mais do que nos conectam. A primeira pergunta que você precisa se fazer é: fiz realmente tudo o que estava dentro dos meus limites humanos? Esta pergunta não existe para carregá-la de sentimentos de culpa. Ela existe para libertá-la da culpa falsa. Há uma diferença fundamental entre o que você conseguiu fazer e o que talvez desejasse ter conseguido fazer. Jung descreveu o processo de individuação como um caminho no qual cada pessoa deve aprender a assumir responsabilidade pela própria vida. Isso também vale para seu filho adulto. Talvez você tenha passado anos oferecendo terapias que foram rejeitadas. Talvez tenha dado ajuda financeira, oferecido apoio emocional, estabelecido limites e depois os afrouxado na esperança de que algo mudasse. Talvez você mesma tenha buscado tratamento para entender como poderia melhorar a relação. Tudo isso são sinais de que você não desistiu, mas que está lutando contra uma realidade que escapa ao seu controle. Existe um conceito psicológico que Jung descreve como a projeção da onipotência divina. Algumas mães acreditam inconscientemente que deveriam ter o poder de salvar seus filhos, independentemente da idade deles ou das escolhas que fazem. Mas essa noção é uma ilusão. Você não é uma deusa. Você é um ser humano com forças limitadas, e reconhecer isso não é fraqueza, mas sabedoria. Se você tentou durante anos ou décadas provocar uma mudança e os padrões apenas se repetem, então você esgotou suas possibilidades. Escreva limite nos comentários, se você conhece esse ponto. A sociedade talvez a acuse de desistir. Pessoas que não conhecem sua história vão julgar. Porém, a verdadeira culpa não surge de aceitar seus limites, mas de ignorá-los e se perder no processo. Existe um ponto em que segurar não é mais uma virtude, mas uma forma de autonegação. A segunda pergunta é talvez a mais dolorosa de todas. Esse contato me destrói de uma maneira que não pode mais ser revertida? Jung reconheceu que o instinto de autopreservação não é egoísta, mas uma necessidade fundamental da vida. Quando uma relação a torna cronicamente depressiva, quando leva a doenças físicas, quando você acorda à noite desejando não existir mais, isso não é um drama que você estaria exagerando. É seu organismo comunicando que chegou ao fim de suas forças. Existem filhos adultos que sistematicamente esgotam suas mães. Não necessariamente através de violência física, embora isso também aconteça, mas através de uma forma de exploração emocional que pode ser tão sutil que a mãe se culpa pelo próprio sofrimento. Jung descreveria isso como uma forma de vampirismo psíquico, no qual uma pessoa absorve a energia vital de outra sem retribuir nada. Se você percebe que se afastou de amigos porque não tem mais força para explicar por que seu filho se comporta assim, se você acorda pela manhã e o primeiro pensamento é sobre como vai superar o próximo conflito, se seu corpo reage com dores que não têm causa orgânica, mas são a manifestação direta de sua exaustão emocional, então isso não é sinal de que você é fraca. É sinal de que um limite foi ultrapassado há muito tempo.
A ideia de que laços sanguíneos justificam qualquer sacrifício está culturalmente enraizada, mas ela é, psicologicamente falando, uma ilusão perigosa. Jung falava sobre a necessidade de reconhecer verdades dolorosas para não ser devorada por elas. A verdade pode ser que seu filho, consciente ou inconscientemente, tornou-se uma ameaça para sua sobrevivência. Reconhecer essa verdade não significa que você não o ama mais. Significa que você reconhece que o amor sozinho não é suficiente para curar uma dinâmica tóxica. Há mães que só recuperaram suas forças após anos de interrupção do contato, que conseguiram rir novamente sem que parecesse errado, que puderam fazer planos para o futuro sem que esses planos fossem imediatamente destruídos pela próxima crise. Suas histórias mostram que é possível recuperar a própria saúde quando se distancia de uma fonte permanente de feridas. Sua tarefa não é se sacrificar pelos outros até não sobrar nada de você. Sua tarefa é permanecer uma pessoa completa, mesmo que isso signifique tomar decisões dolorosas. A terceira pergunta vai ainda mais fundo. Estou protegendo meu filho das consequências de suas próprias decisões ao permanecer disponível? Esta pergunta contém um paradoxo difícil de suportar. Jung reconheceu que as pessoas frequentemente só são capazes de mudanças profundas quando sentem as consequências completas de suas ações. Enquanto houver sempre alguém para recolher os cacos, o incentivo para mudar permanece baixo. Talvez sua disponibilidade constante não seja a solução para o problema de seu filho, mas parte da estrutura que mantém o problema. Há uma diferença entre amor e cumplicidade. Amor significa querer o melhor para alguém. Cumplicidade significa possibilitar comportamentos que prejudicam essa pessoa, porque você não tem coragem de deixar as consequências acontecerem. Se seu filho adulto continua repetindo padrões destrutivos porque sabe que você sempre estará lá para limitar os danos, então você não está ajudando, você está impedindo. Jung falava sobre o conceito das consequências naturais. Algumas pessoas precisam perder o chão sob os pés antes de aprenderem a ficar de pé. Isso não é crueldade, mas uma realidade psicológica. Há casos documentados nos quais filhos adultos só assumiram responsabilidade por suas vidas depois que seus pais se retiraram completamente. A dor da perda tornou-se o catalisador para uma transformação que anos de conversas e intervenções não conseguiram alcançar. Isso não significa que você interrompe o contato para manipular ou punir seu filho. Significa que você reconhece que sua presença, sob certas circunstâncias, prejudica mais do que ajuda. Às vezes, o maior ato de amor é recuar e permitir que a outra pessoa enfrente sua própria vida. Essa decisão não deve ser tomada levianamente. Ela exige uma reflexão honesta e profunda. Mas se após examinar essas 3 perguntas, você chegar à conclusão de que todas elas apontam na mesma direção, então talvez chegou o momento de aceitar uma verdade que você vem evitando. Uma das maiores dificuldades no rompimento do contato é lidar com o julgamento social. Vivemos numa cultura que romantiza os vínculos familiares ao ponto de torná-los sagrados e inquestionáveis. A frase "família é tudo" é repetida como um mantra, sem considerar que nem todas as famílias são fontes de apoio e amor. Jung alertava contra idealizações que nos impedem de ver a realidade como ela é. Nem toda mãe tem uma relação saudável com seu filho. Nem todo filho merece acesso ilimitado à vida emocional de sua mãe. Essas verdades são desconfortáveis porque desafiam narrativas profundamente arraigadas. Porém, manter uma relação destrutiva apenas para evitar o julgamento de outras pessoas é uma forma de autotraição. Você não deve sua saúde mental a expectativas sociais. Você deve sua lealdade a si mesma. Há uma diferença entre abandonar alguém caprichosamente e se proteger de uma relação que está literalmente acabando com você. O mundo pode não entender essa diferença, mas você precisa entender. Jung escreveu sobre a sombra, aquela parte de nós mesmos que reprimimos porque ela não se encaixa na imagem que queremos projetar. Para muitas mães, a ideia de que elas poderiam precisar se afastar de seus filhos é parte dessa sombra. É algo que parece impensável, quase monstruoso. Mas trazer isso à luz não é monstruoso, é honesto.
E a honestidade consigo mesma é o primeiro passo para qualquer cura verdadeira. Você pode amar seu filho e ainda assim reconhecer que não pode estar em sua vida. Você pode desejar o bem dele e ainda assim aceitar que sua presença não está contribuindo para esse bem. Essas verdades coexistem, e aprender a sustentar essa complexidade é parte do amadurecimento psicológico. Outro aspecto importante é entender que romper o contato não é necessariamente permanente. Para algumas pessoas, é uma medida temporária que permite que ambas as partes curem e cresçam. Para outras, torna-se definitivo. Não há como prever qual será seu caso, e tudo bem não saber. O que importa é que você está tomando a decisão certa para este momento, com as informações e recursos que tem agora. Jung acreditava que a vida é um processo de constante transformação. O que é verdadeiro hoje pode mudar amanhã, mas isso não significa que você deva adiar decisões necessárias por medo de que possam não ser permanentes. Viva no presente. Faça o que precisa ser feito agora. O futuro cuidará de si mesmo. É importante também reconhecer que nem todos os relacionamentos podem ser salvos. Há uma tendência cultural de acreditar que, com esforço suficiente, qualquer relação pode ser restaurada. Mas isso não é verdade. Algumas dinâmicas são tão tóxicas, tão profundamente enraizadas, que nenhuma quantidade de amor ou esforço conseguirá transformá-las. Aceitar essa realidade não é pessimismo, é realismo. E o realismo é necessário para tomar decisões que protejam sua saúde e bem-estar. Jung falava sobre a importância de distinguir entre o que podemos mudar e o que está além do nosso controle. Você pode controlar suas próprias ações. Você pode estabelecer limites. Você pode buscar ajuda profissional. Mas você não pode controlar as escolhas de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja seu filho. Reconhecer essa limitação não é desistir. É aceitar a realidade da autonomia humana. Quando você decide interromper o contato, é fundamental que faça isso de maneira consciente e deliberada, não impulsivamente. Um rompimento feito no calor de uma discussão ou no momento de desespero raramente traz paz. Ao contrário, frequentemente gera arrependimento e confusão. A decisão deve vir de um lugar de clareza, após muita reflexão. Deve ser algo que você possa explicar para si mesma com razões sólidas, não apenas emoções passageiras. Jung diria que essa decisão deve vir do self, aquela parte mais profunda e sábia de nós mesmos, não do ego ferido ou assustado. Também é útil considerar se há alternativas antes de optar pelo rompimento completo. Às vezes, reduzir drasticamente o contato já é suficiente. Talvez você possa mudar de contato frequente e intenso para encontros raros e estruturados. Talvez possa limitar a comunicação apenas a mensagens escritas, evitando conversas telefônicas ou presenciais. Essas medidas intermediárias podem oferecer o alívio que você precisa sem o peso emocional do rompimento total. No entanto, se essas medidas já foram tentadas e falharam, então o rompimento completo pode realmente ser a única opção restante. A chave é ser honesta sobre o que você já tentou e o que realmente funcionou ou não. Auto-engano nesse momento seria prejudicial. Você precisa olhar para a sua história com clareza brutal. Uma vez que a decisão é tomada, surgirá a questão prática de como comunicá-la. Alguns especialistas recomendam uma carta final, explicando calmamente sua decisão. Outros sugerem simplesmente parar de responder sem uma declaração formal. Não há resposta certa que sirva para todos os casos. Depende da natureza da sua relação e das circunstâncias específicas. O que é importante é que você não se sinta obrigada a justificar excessivamente sua decisão ou a convencer a outra pessoa de que ela é válida. Você não precisa da aprovação de seu filho para cuidar de si mesma. Se você escolher escrever uma carta, mantenha-a simples e direta. Evite acusações ou longos relatos de mágoas passadas. Simplesmente declare sua decisão e seus motivos principais, deixando claro que essa escolha é final. Após o rompimento, você provavelmente enfrentará tentativas de reconexão. Isso pode vir na forma de mensagens emocionalmente manipulativas, promessas de mudança ou até ameaças. É crucial que você se prepare mentalmente para essas tentativas e decida com antecedência como vai responder.
Jung falava sobre a importância de manter-se firme nas decisões que tomamos a partir de nossa verdade mais profunda. Vacilar diante da primeira dificuldade significa que a decisão não foi realmente integrada. Se você decidiu interromper o contato, precisa estar preparada para manter essa posição, mesmo quando for doloroso. Isso não significa ser cruel ou vingativa. Significa ser consistente em proteger seu espaço emocional. O apoio de outras pessoas pode ser inestimável durante esse processo. Seja um terapeuta, um grupo de apoio ou amigos de confiança, ter pessoas que entendam e validem sua experiência faz uma diferença enorme. O isolamento torna tudo mais difícil. Jung enfatizava a importância da comunidade e do testemunho na jornada psicológica. Não carregue esse peso sozinha se não for necessário. Ao mesmo tempo, escolha cuidadosamente com quem você compartilha. Nem todos entenderão ou apoiarão sua decisão, e você não precisa da desaprovação adicional de pessoas que não compreendem sua situação. Compartilhe apenas com aqueles que demonstraram capacidade de empatia e compreensão profunda. Com o tempo, se você fez a escolha certa, começará a notar mudanças em si mesma. Talvez você durma melhor. Talvez a ansiedade constante diminua. Talvez você comece a redescobrir interesses e paixões que havia abandonado. Esses são sinais de que você está se reconectando consigo mesma. Jung chamaria isso de retorno ao self, aquele centro de equilíbrio e autenticidade que foi ofuscado pela relação tóxica. Esse processo de cura não é linear. Haverá dias difíceis, momentos de dúvida, ondas inesperadas de tristeza ou culpa. Isso é completamente normal. A cura não significa nunca mais sentir dor. Significa aprender a carregar a dor de uma maneira que não a destrua. Jung comparava o processo de individuação a uma espiral. Revisitamos os mesmos temas, mas em níveis cada vez mais profundos de compreensão. Você pode revisitar suas dúvidas sobre o rompimento, mas cada vez com maior clareza sobre por que foi necessário. É importante também perdoar a si mesma. Perdoar-se por não ter conseguido salvar seu filho. Perdoar-se pelas escolhas que fez no passado, que talvez tenham contribuído para a situação atual. Perdoar-se por ser humana e limitada. Jung acreditava que a autoaceitação, incluindo a aceitação de nossas falhas, é essencial para a totalidade psicológica. Você fez o melhor que pôde com os recursos que tinha em cada momento. Essa verdade precisa ser honrada. Simultaneamente, você pode começar a reconstruir sua identidade além da maternidade. Por anos, talvez décadas, uma parte enorme de sua energia foi dedicada a essa relação problemática. Agora você tem espaço para se perguntar: quem sou eu além de mãe? Quais são meus sonhos? O que me traz alegria? Essas perguntas podem parecer assustadoras no início, especialmente se você se definiu primariamente através da maternidade. Mas elas são também incrivelmente libertadoras. Jung via a segunda metade da vida como um tempo de voltar-se para dentro, de cultivar aspectos de si mesmo que foram negligenciados. Este pode ser o início desse processo para você. Eventualmente, você pode descobrir que a dor do rompimento, embora real, é muito menor do que a dor de continuar numa relação destrutiva. Você pode perceber que consegue respirar novamente, que há leveza onde antes só havia peso. Isso não significa que você parou de amar seu filho. Significa que você escolheu amar a si mesma também. E essa não é uma escolha egoísta, é uma escolha necessária. O amor próprio não é o oposto do amor pelos outros. É a base que permite todos os outros amores de maneira saudável. Jung escreveu extensivamente sobre a necessidade de integrar opostos: amor e limites, conexão e autonomia, compaixão e autopreservação. Você está aprendendo a fazer exatamente isso. Ao longo do tempo, sua perspectiva pode mudar. Talvez você chegue a um ponto onde pode pensar em seu filho com ternura, mas sem o desejo de retomar o contato. Talvez possa desejar-lhe bem à distância. Ou talvez, em circunstâncias muito específicas, uma reconexão limitada possa se tornar possível no futuro. Não há necessidade de decidir isso agora. Permita que o tempo faça seu trabalho. O que Jung chamou de função transcendente, a capacidade da psique de sintetizar opostos e criar novas possibilidades,
trabalha melhor quando não é forçada. Confie no processo. Por fim, lembre-se de que você tem o direito de viver uma vida plena. Não uma vida de mera sobrevivência, mas uma vida com significado, propósito e alegria. Você tem o direito a relacionamentos que a nutram, não que a drenam. Você tem o direito ao descanso, à paz interior, à sensação de segurança em seu próprio espaço. Esses direitos não desaparecem porque você é mãe. A maternidade é uma parte de quem você é, não a totalidade de sua identidade. Jung insistia que cada pessoa é primeiramente um indivíduo, um self único, antes de qualquer papel social. Você é uma pessoa completa, com necessidades legítimas e um valor intrínseco que não depende de quão bem você desempenha o papel de mãe. Essa verdade é fundamental. Se, após reflexão cuidadosa, você decidir que o rompimento é necessário, isso não a torna uma mãe ruim, torna-a uma pessoa que escolheu sua própria humanidade. Jung sempre enfatizou que não existimos apenas como arquétipos, como mãe, pai, filho. Somos, antes de tudo, almas individuais com direito próprio ao florescimento. A sociedade julgará. Algumas pessoas nunca compreenderão. Mas a opinião de outros que não conhecem sua história não deveria ser a base de suas decisões. O que importa é a integridade com a qual você age. O que importa é que você saiba que fez tudo o que era possível e que agora está fazendo o que é necessário. A paz que você busca não vem de fora. Não vem da aprovação de outras pessoas. Ela vem do alinhamento consigo mesma. Jung chamou isso de self, o núcleo interior que sabe o que é verdadeiro, mesmo quando o mundo inteiro afirma o contrário. Quando você age em harmonia com esse conhecimento interior, encontrará paz, mesmo em meio à dor. Essas 3 perguntas não são uma lista de verificação que pode ser rapidamente marcada. São um convite a um trabalho interior profundo. Dê a si mesma o tempo que precisa. Seja honesta consigo mesma, mesmo quando essa honestidade for dolorosa. E lembre-se de que qualquer decisão que tomar virá de um lugar de consciência, não de fuga. A transformação sobre a qual Jung falava não acontece da noite para o dia. Ela acontece em pequenos passos através de muitas noites escuras. Mas ela acontece. E do outro lado, aguarda uma versão de você que não é mais dominada pelo medo, mas pela clareza sobre quem você é e do que precisa para ser um ser humano completo. Talvez você tenha se reconhecido neste texto. Talvez tenha sentido que aqui se fala de algo que você carregou sozinha por muito tempo. Se for esse o caso, convido você a fazer parte desta comunidade, na qual exploramos juntos os temas que causam dor no silêncio. Às vezes, é o ato de verbalizar que marca o primeiro passo para a cura. Você não está sozinha nesse caminho. Escreva "cura" nos comentários para começar seu novo caminho.